Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. É uma satisfação estar aqui novamente. A pergunta hoje é: para que um nariz tão grande? Foi a pergunta que Chapeuzinho Vermelho fez ao velho lobo disfarçado de vovó. Essa é uma história que nós conhecemos desde a nossa infância, né? Embora uma história antiga, mas ela se repete com frequência. Vocês se lembram do vídeo anterior, onde nós lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10? Não existe nada novo, o que existe são formas diferentes de apresentar as coisas, né? Com outros personagens. E por falar em lobo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele os menciona nas Escrituras Sagradas, né? Vamos ler aqui, Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus dizendo o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos devoradores. São estrategistas, né? São predadores natos. Mas o lobo, ele nunca fará um ataque direto e aberto sobre as ovelhas, porque senão ele afugenta as demais, né? Então nós podemos identificar nesse personagem que Jesus se referiu a ele algumas características. Embora ele se comporte como ovelha, ele fale como ovelha, ele usa lã como as ovelhas, mas ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem a sua natureza. Chapeuzinho identificou orelhas grandes. Os lobos, eles escutam muito bem. Eles ouvem muito bem. Nariz grande. Eles têm o olfato apurado. Eles sentem o cheiro da coisa de longe, né? Eles sentem o cheiro. E tem uma boca grande, né? Jesus disse, são devoradores. Eles depauperam quando eles pegam as suas presas. Mas Jesus disse que eles estão infiltrados, né? No meio do rebanho. Mas como identificar um lobo? Se de bate-pronto você não identificá-lo, você pode prestar atenção na linguagem. Porque o Senhor Jesus disse, aquilo que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se sempre e recorrentemente esse lobo ou loba, né? Porque também existem as lobas, né? Tudo que fazem, que aparenta ser algo útil, e tudo que falam, tudo que fazem, sempre está convergindo para a captação de dinheiro, olha, é um indício muito forte que você está diante de um lobo ou de uma loba. Mas, diante desses bichos, você não pode demonstrar fraqueza. Não. Assim que você identificar, a regra é geral. Vá se afastando devagar, dando um passo de cada vez para trás. Não se apresse, não tente correr.
jamais dê as costas para um bicho desse, porque ele, até pela sua respiração, ele consegue fazer uma leitura corporal e ele percebe qual é a sua intenção. Jesus disse para fugir dos tais, né? Vai saindo aos pouquinhos, devagarinho, e alerte as demais pessoas ali do que se trata, né? Embora muita gente, né, dentro de um quadro desse, ficam como hipnotizadas, né, com aquele discurso, né? Geralmente o lobo, ele tem aquele discurso, né, e chora, e se lamenta, e conta uma história triste. E aquelas pessoas ali, daquela localidade, daquele rebanho, elas entram num processo conhecido como Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo se dá da seguinte maneira, né? É quando uma vítima, às vezes, geralmente uma vítima de sequestro, por passar alguns dias ali no cativeiro, junto com o bandido, o sequestrador, né? E esse tal começa a contar uma história triste para a vítima, né? Começa a compartilhar alguma coisa, falando da sua infância difícil, da pobreza, da ausência do pai, da mãe sofredora, da falta de oportunidades. E a vítima começa a sentir empatia por aquele bandido. Ela começa a ter um sentimento de benevolência e até de afeição. E acha que aquele bandido não é uma pessoa tão ruim assim, né? É uma pessoa boa, bacana, que é uma vítima da sociedade, que chora, que se lamenta. Então a vítima começa a sentir peninha do bandido. Enquanto isso, a polícia está lá, articulando planos, colhendo informações junto com a família aflita, preocupada, porque tudo é muito incerto, tudo muito inseguro, ninguém sabe o que fim que vai levar a isso. E a vítima morrendo de amores pelo seu sequestrador. E quando a polícia entra e arrebenta o cativeiro, liberta a refém e usa das forças necessárias para conter e imobilizar o meliante, às vezes a vítima se volta contra o procedimento da polícia. Olha, não precisa nada disso, ele é uma boa pessoa. Por aí está, né? E assim acontece, irmãos. O lobo, ele tem esse discurso, né? De ficar ali contando uma história triste, né? Da sua infância sofrida, chora, né? Aquele choro, lágrima de crocodilo, né? Desculpa aqui, que eu já ouvi alguém dizer, não sou conhecedor de causa, mas eu já ouvi alguém dizer a respeito, né? Que o crocodilo quando ele está mordendo a vítima, moendo no dente ali, ó, amassando e triturando, ele chora, ele também chora, né? Então por isso que é lágrimas de crocodilo. Depois vocês me confirmam isso aí, coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Então veja, Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o versículo 16, Jesus falando: por seus frutos os conhecereis. Jesus tem poder. Saia dessa situação, meu irmão, minha irmã. Você que está sendo devorado por esse lobo, por essa loba, que ficam contando histórias e causos tristes em cima do púlpito,
para comover o seu coração, para você ficar enternecido, né? Para você ficar ali consternado com a infância sofrida daquele indivíduo. Ah, que tristeza, que coisa. Como que se todos não tivessem os seus problemas. Como que se todos não tivessem que sair para trabalhar, para batalhar, para ganhar o seu pão, pagar as suas contas, né? Todo cidadão de bem, cidadã, tem as suas responsabilidades, pai de família, mãe de família, jovens que estudam, que às vezes ficam sem se alimentar porque estão ali estudando, fazendo um curso, se aperfeiçoando, se aprimorando, faculdade, etc. Né? Chegam em casa tarde da noite, mas ali a pessoa às vezes fica ali sentada num banco e por força de repetição e de condicionamento ficam ouvindo aquela história, né? Ou às vezes pela internet mesmo, né? Fica assistindo os vídeos e pela pessoa, por força de repetição, 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 aquilo acaba se tornando uma verdade. É a mesma história do sequestrador, do bandido, que fica contando para a vítima uma historinha triste, uma história de calamidade na família, de tragédia, né? E aí você começa a ficar com peninha do indivíduo, da indivídua, que fica contando historinha para você. Mas na verdade, esse indivíduo e essa indivídua, que tem um olfato muito bom, eles têm um olfato muito bom, e eles não usam nada para prejudicar o olfato. Não, eles não usam nada. Porque se eles se prejudicarem o olfato, eles perdem a sensibilidade, eles perdem essa capacidade de sentir o cheiro que eles mais gostam. Money, grana, dinheiro, é só isso que interessa para eles. Jesus disse, olha, observa bem, são lobos devoradores. Não entre nessa, meu querido. Não entre nessa, minha querida. Saia agora, no nome do Senhor Jesus. Saia hoje, no nome do Senhor Jesus. Dê um basta nisso. Senão você vai ficar hipnotizado aí, hipnotizada, com essa historinha dessas pessoas que sequestram a tua alma, que te colocam num cativeiro e você não consegue sair dessa situação. Mas saia hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia agora, dê um basta nisso. Porque Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus disse assim, o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós conhecemos a voz de Cristo. Há muitas pessoas importantes no reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo tem levantado. Mas pode reparar, essas pessoas importantes, essas pessoas que realmente levam a palavra de Deus até você, elas têm uma característica importante. Preste atenção. Eles se dão muito bem com o anonimato. Pastores de verdade, eles se dão muito bem com o anonimato. Não fazem questão de aparecer. São sal, não aparecem. Não são midiáticos. Não querem estar nos holofotes. Não querem estar com câmeras direcionadas para si. Não. Existem. Existem sim. São difíceis de encontrar, mas existem pastores de verdade. Homens e mulheres de Deus que realmente estão preocupados em pregar uma palavra sadia, de levar até você, meu querido, um ensinamento
sadio da palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, ela nos traz saúde espiritual. Saúde espiritual, libertação mental. Identifique os lobos e fuja deles, fique longe deles. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe. Por favor, se puder, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like, estará nos ajudando. Amém? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.